O tema da nossa mensagem será atraídos por. Todos nós somos atraídos por algo. Você é atraído por algo. Aonde você vê que existe um ajuntamento de pessoas, é porque aquelas pessoas que estão ali, elas foram atraídas por uma coisa em comum. Algo elas têm em comum, que fez todas estarem juntas ao mesmo lugar. Seja pessoas que vão a um estádio assistir um jogo de futebol, e você vê ali uma grande torcida, elas foram atraídas ali porque elas têm algo em comum, elas gostam de futebol. Seja em uma torcida organizada que se reúne em um barracão, que eles criam, como que é o nome, gente? Grito de guerra, sei lá. Eles têm, né, a forma que eles expressam o amor pelo time que eles amam. Então todos que estão ali pulando junto, gritando junto, suando junto, gastando junto, é porque eles têm algo dentro de si em comum. As pessoas que vão em uma balada, em uma festa, é porque também elas têm algo em comum. E assim em todo lugar, aonde existe um ajuntamento de pessoas, um agrupamento de pessoas, é porque também existem interesses, gostos semelhantes, em comum. Eu vou colocar para você um vídeo de 1 minuto e 20 segundos, que vai mostrar algumas imagens aqui no nosso país, de alguns agrupamentos de pessoas, para você conseguir se transportar melhor para essa mensagem e todas as coisas fazerem sentido para você, tá certo? Tá pronto? Pode colocar, por favor. Alguma coisa mágica acontece nas areias de uma das mais famosas praias do mundo. Porque mais de 1 milhão de pessoas vão estar lá é por causa dela. As festas são anunciadas quase sempre nas redes sociais. Também é pela internet que os frequentadores confirmam presença. Entenda isso. Se você foi atraído por um ambiente desse, é porque você tem algo em comum com as pessoas que também estão, as pessoas que estão lá. Nós somos atraídos por aquilo que a gente acredita ser bom. Essa é a grande verdade. Nós somos atraídos por aquilo que acreditamos ser bom. O problema disso é que nem tudo que aparenta ser bom é bom. E nós temos alguém que é especialista em seduzir as pessoas, em mostrar para as pessoas uma coisa e esconder o que aquilo é, que é o diabo. A Bíblia fala que ele é o sedutor do mundo. Ele sabe te seduzir, me seduzir também, ele sabe dos nossos gostos. Então ele monta um cenário, ele cria um ambiente para as pessoas acreditarem, não, ali é bom.
Então todo mundo é atraído por aquilo que ela acredita que é bom. Mas pastor, o cigarro, atrás do cigarro, está escrito lá que causa isso, que causa aquilo, que causa aquilo. Tudo bem. Só que antes disso, alguém colocou na cabeça da pessoa que era bom. E ela foi e usou, e experimentou. Você já viu várias pessoas dependentes de drogas, o fim delas, pessoas que morreram porque assumiram uma dívida e não conseguiram pagar. Pessoas que se tornaram dependentes e perdeu o que tinha. Você viu com seus olhos. Só que alguém te convenceu. Houve uma influência de uma pessoa ou de um movimento que seduziu você a acreditar que aquilo era bom. Porque ninguém vai a um lugar, participa de alguma coisa com a convicção que aquilo é ruim. Não, aquilo lá é ruim, preciso muito ir lá. É assim? Não, a gente tem a convicção que aquilo é bom, horas. Então a gente vai. Então alguém seduziu, alguém convidou para que houvesse a primeira vez e foi atraído. Nós somos atraídos por aquilo que acreditamos que é bom. E o livro de Tiago, põe para eles lerem junto comigo, Tiago capítulo 1, 14, fala sobre isso, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Põe para a gente o significado de engodado. Às vezes a Bíblia não fala difícil, ela só quer trazer uma palavra mais profunda. E ela é essa daqui, ó. Iludido por falsas promessas e favores. Não é que a Bíblia fala difícil, é porque ela quer falar um pouco mais profundo. E existem algumas palavras mais profundas. Então vamos voltar ao versículo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que é desejo. Então os nossos desejos faz a gente ser atraído por falsas propostas, falsas promessas. E aí que mora o perigo, dona Gina. Aí o versículo 15 vai falar assim, olha só. Depois, havendo a concupiscência, o desejo, vamos ler assim, havendo o desejo concebido, eu vou fazer o que o meu desejo quer, o que eu estou sentindo vontade. Depois de você fazer o que você teve vontade, e a sua vontade te levou para aquilo que você achava que era bom, o que acontece? Dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, sendo feito, gera Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu gostaria que você respondesse, não são difíceis. Você sabe que o primeiro pecado foi quando Eva comeu do fruto. Comer do fruto era o pecado. Mas deixa eu te perguntar, olhar para o fruto era pecado? Falar do fruto era pecado? Tocar no fruto? Também não. Só que todas as vezes que a gente vai dando mais tempo, mais liberdade para aquilo que pode me levar a pecar, mais eu sou seduzido, mais eu sou atraído. E uma vez que o pecado ele é concebido, gera morte. A morte espiritual. Se você se aproxima demais daquilo que é pecado, fala não, já não vai ser uma opção. Vai ser uma consequência, sim. Então, cuidado com aquilo que vem te atraindo. Um dia falaram que é bom. Um dia houve um movimento que criou aquilo e que tem falado que aquilo é bom. Que aquilo sim é legal, que aquilo sim é top, que aquilo lá vai lá que é bom. Então há agrupamentos de pessoas. Mas nós vamos falar aqui daquilo que realmente é bom. Jeremias, o livro de Jeremias, a gente vai colocando para você acompanhar e a gente ter uma mensagem mais dinâmica que todos conseguem, de fato e de verdade, aprender mesmo. Jeremias 31, 3 diz assim:
Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que coisa linda. Deus está falando assim, olha, um amor eterno. Com um amor eterno, um amor que perpetua, eu te amei. E por isso, com benignidade, que é a mesma coisa que bondade, eu te atraí. Então Jeremias, ele foi atraído pela bondade de Deus. Isso é muito lindo. Aí eu vou te perguntar, Deus é bom? Deus é bom? E por que é tão difícil Ele te atrair? Você acredita, você tem convicção que Deus Ele é bom? Então por que é tão difícil as pessoas serem atraídas por Deus? Jesus ele disse que aonde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria. Ou seja, pessoas que foram atraídas pelo nome de Jesus, pela presença de Jesus, então ele vai estar lá. Parece ser super fácil, super simples, mas não é. Você pode ver um templo cheio, um cenáculo lotado, mas não significa que todas as pessoas que estão lá estão pelo nome de Jesus. Na grande verdade, é a minoria. Porque as pessoas, elas vão à igreja com outros interesses. Outras vão porque muitas estão indo. Então é o efeito manada. Muita gente está indo, vou junto. Outras vão porque a igreja, ela aparenta ser uma balada. Lá dentro tem fogos, lá dentro tem vários instrumentos, música, lá tem uou. Tem tudo. Eu vou lá. O pastor lá é doidão, cara. Parece até meu amigo. Vou lá. Me sinto em casa. Eu vou lá. Tem pessoas que vão porque o calo apertou. Estava tudo bem viver sem Jesus, mas não estava tudo bem viver sem o dinheiro. Então quando ficou sem o dinheiro, corre para a igreja. Estava tudo bem viver sem Jesus, mas com saúde. Então quando perde a saúde, corre para a igreja. Estava tudo bem vivendo com o namorado, ou com a namorada, ou com o marido, mas quando quis separar, opa, preciso da ajuda de Deus. Então muitas pessoas se reúnem, mas não se reúnem pelo nome de Jesus, se reúnem pelos seus interesses. Em Atos 2, a Bíblia fala que eles estavam em um templo, em um cenáculo, todos reunidos, concordemente no mesmo lugar. O que eles estavam esperando? O Espírito Santo. Todos estavam juntos, cerca de 120 pessoas, esperando a mesma coisa, concentrado, com expectativa, com o mesmo objetivo, receber o Espírito Santo. Nós falávamos na vigília, parece ser algo muito fácil, muito simples de acontecer, mas não é. Reunir hoje pessoas com um interesse, com o mesmo interesse, que é a presença de Deus, que é andar com Deus, com Jesus, é extremamente difícil. Tudo atrai, tudo do mundo atrai, mas as coisas de Deus não atraem, porque o sedutor do mundo tem convencido as pessoas que lá é bom, mas que ele não é bom. Davi, ele disse assim, deixa eu vou ler aqui no meu celular, 2 versículos. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha a visão que Davi tinha da presença de Deus. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. É isso que ele desejava. Ele conheceu a bondade de Deus. Essa mensagem explodiu na minha cabeça quando eu em casa dobrei os meus joelhos para orar e eu disse para Deus, Senhor,
Eu quero fazer parte de uma igreja que te ama. Eu quero fazer parte de uma igreja que te busca porque considera que o Senhor é bom. Eu quero fazer parte de uma igreja que eu não tenho que convencer a cada culto que o Senhor é bom e o diabo não presta. Eu quero fazer parte de uma igreja onde as pessoas queimam para o Senhor, onde as pessoas têm expectativas de se reunir para te ouvir, onde as pessoas amam a tua casa. É essa igreja que eu quero fazer parte. Se essa igreja for no Jardim do Lago, glória a Deus. Mas se não for, me leva, me transporta a outro lugar, porque eu sei o que me atrai. Você que está aqui, você tem que saber o que te atrai. Mas eu não vou ser um pastor que vai ficar no culto convencendo você que Deus é bom e que o diabo não presta, porque isso você já sabe. Eu não vou ser um pastor que vai ficar aqui entregando convite, porque nós só entregamos convite para quem não é da casa. Nós só entregamos convite para quem não faz parte daquilo. Agora, aqueles que já fazem parte não precisam de convite, já faz parte. Imagina a minha esposa, ela vai fazer aniversário e ela fala para mim: olha, eu vou fazer meu aniversário, eu vou te dar um convite. Aí você vai, tá bom? Você está ficando maluca? É claro que eu vou, porque eu faço parte da vida. Quem faz parte não precisa de convite. Eu fiz parte de uma igreja onde nós, como pastores, todos os cultos, mas todo culto, era folhas e mais folhas dando convite para as pessoas. Volta na terça, volta na quarta, volta na quinta, volta no domingo. Volta na terça, volta na quarta. Vem segunda, vem sábado, vem domingo. Ué? Eu pensei que a gente tinha que jogar a isca para quem está do lado de fora, não para o lado de dentro. Ou você não acredita na bondade de Deus. Ou você não acredita no amor de Deus. Ou você não acredita no que Deus fez. Ou Ele tem que te convencer mais um pouco. Jesus, Ele disse assim, para a gente encerrar e participar da ceia. Em João, deixa eu abrir aqui. É um versículo. João 3:8, aliás, 12:32. Tanta coisa aqui, gente. Perdão. Jesus, Ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando que Ele foi levantado da terra? Quando Ele morreu por você. Ele foi levantado em uma cruz. Vou falar um pouquinho dele para você. Jesus é aquele que estava no princípio de tudo. Em João 1, capítulo 1, vai dizer que ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele. Sabe o que isso significa? Que todas as coisas que você pode desfrutar lá fora, Jesus fez para você. Todas as belezas que você vê, todo o descanso, todo o conforto, todas as coisas que existem maravilhosas da natureza, tudo que Deus fez de lícito, Ele fez por você, Ele fez para você. O conforto que você tem, as coisas que você pode acessar, quando você vai viajar, os lugares que você conhece, o ar que nós respiramos, a rotação da terra, onde está o sol, a distância do sol em a terra, tudo Ele fez por nós, para nós. Nós temos aqui mudanças de clima, a gente nunca vive uma rotina, a terra sempre mudando. A criação, a beleza, como que a obra, a criação de Deus, ela é linda, rica em detalhes. Jesus estava lá, Ele era o Verbo. E o Verbo estava em Deus, e sem o Verbo nada poderia ser feito. Jesus é aquele que Ele te amou tanto, que morreu pelos seus pecados.
Quando Adão pecou lá atrás, fez com que toda a criação, todo ser humano depois de Adão, nascesse sob o jugo do pecado, sob o peso do pecado. Ele foi um Deus que se tornou homem, que passou por todas as humilhações, por todas as situações que um homem às vezes passa, precisa passar, mas um Deus não. Mas ele passou por tudo, e no seu lugar, ele morreu. Quem já assistiu Paixão de Cristo? Se Jesus visse aquele filme, ele ia achar aquele filme lindo, porque aquele filme não retrata quase nada das dores que ele passou. Jesus, ele apanhou, ele foi espancado de tal forma que ele ficou nu. A espinha ficou totalmente exposta. Quando ele foi colocado em uma cruz, os ossos dele esfregavam naquela madeira, cheia de ferpa. As vísceras para fora. Isso o filme não mostra. Quando as mãos foram perfuradas, nós temos muitos nervos nas nossas mãos. Ele tinha dor para respirar, quanto mais para falar. E na cruz ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu preciso te provar mais que Ele é bom. Você precisa de mais prova que Ele é bom. Você precisa ser mais convencido que Deus é bom e que o diabo não presta. Quantas coisas estão te atraindo? Às vezes eu vejo pessoas saindo da igreja porque mudou de emprego, e aí umas pessoas do emprego começam a falar que a igreja é besteira, aí já se perde. Puxa vida, qualquer coisa te convence, não, que Deus não é bom, que bom é aquela pessoa. Quando o calo apertar, você acha que aquela pessoa vai te ouvir, vai te ajudar, aquela pessoa vai te tirar da lama, mas Deus sempre está do nosso lado. Quando foi que você buscou a Deus e Ele virou as costas para você? Nunca. Nunca. Quando foi no seu pior momento, no seu pior dia que você disse: vou buscar Jesus, e a igreja fechou a porta para você? Nunca. Quando foi que você entrou aqui, a gente parou o culto e começou a expor os seus erros, os seus pecados? Nunca. Então, na primeira falha, no primeiro erro, que você pensou que a igreja teve, você já... será que é assim? Será que é assim que as coisas são? Eu sou atraído por Jesus de tal maneira que, se for para eu perder a presença dele, eu prefiro 1000 vezes, eu falo isso diante de vocês e diante dele, que ele me mate. Se for para eu largar minha fé, me perder, trair minha esposa, perder minha salvação, virar a cabeça, pode me matar. A nossa vida, ela é como um sopro, ela é como uma neblina, e eu não duvido disso. Com certeza você já passou perto de um cemitério, quase que não cabe mais de caixão, de túmulo lá. Tira, já coloca outro, tira, já coloca outro, tira, já coloca outro. Você tem mais alguma dúvida que você é como uma neblina que logo se dissipa, que tudo acaba? Dias vêm, dias vão, mas a sua alma, ela é eterna. Você já ouviu falar que você tem uma alma? Porque Deus sempre fala isso para nós, porque Ele é bom para nós. Ele não quer você só nessa vida, Ele quer você na eternidade. Só que se você vive uma vida em pecado, você vive separado dEle, aqui e na eternidade. Sabe o que o diabo esconde das pessoas? O quanto que o inferno é ruim. Porque ele é o primeiro que não queria estar lá. O inferno não é casa dele, é prisão dele. Se ele pudesse voltar atrás e fazer diferente, ele faria. Ele não tem esse privilégio. Hoje você tem. De sair daqui e fazer diferente. Só se você não quiser. Fique de pé, por favor. A Santa Ceia não é para alguém perfeito. Não é para alguém perfeito. Porque senão nós teríamos que descer a Santa Ceia para ninguém participar dela. Não existe ninguém aqui perfeito. E eu me incluo nisso. Não existe ninguém aqui merecedor.
A Santa Ceia é para o pecador que se arrepende e quer uma vida com Deus. A Santa Ceia é para aqueles que foram chamados das trevas para a luz e querem viver uma comunhão com Deus. Jesus morreu para dar perdão para quem precisa de perdão. Quem se acha perfeito, desculpa, não precisa de perdão. Agora, se você diz assim, pastor, eu quero ser diferente, eu quero viver com Deus, eu quero andar com Ele, porque Ele é bom. Ele é bom. Jesus disse, Deus é bom. Existe um que é bom, Deus é bom. Eu quero viver com Deus, eu quero andar com Deus. Eu realmente não sou perfeito, mas eu sei que Ele pode me aperfeiçoar. E esse é um dos meus princípios que eu tenho em Deus. Que quanto mais eu me aproximo, mais Ele me aperfeiçoa. Você acha que a gente vence pecado longe de Deus? Você acha que a gente vence pecado longe da comunhão? Você acha que a gente vence pecado como? Se aproximando de Jesus. Então, quanto mais perto de Jesus, mais Ele me fortalece para eu resistir às tentações e viver com Deus. Então é esse convite que o céu tem para você nessa noite. Amém, gente? Andar com Deus, viver com Deus, ser atraído por Deus. Feche os seus olhos, por favor.